E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação do nosso projeto de iniciação científica Júnior. Foi sobre avaliação físico-química e microbiológica da Lagoa da Pampulha. Foi feito por mim, Daniel, e pelo meu amigo de classe, Matheus. A nossa orientadora foi a Kênia, nossa professora de processos industriais do terceiro ano, e o nosso orientador foi o Rodrigo Lobo, que foi nosso professor de microbiologia do segundo ano. É importante salientar o porquê que escolhemos esse tema em específico. No caso, foi sobre a relevância dos recursos hídricos para qualquer tipo de vida, né? No caso, além da importância mais óbvia, que seria dos recursos domésticos, industriais e abastecimento humano, também existe uma importância paisagística. No caso, o CONAMA classifica o nível de água de algumas formas, e o nível 3 seria sobre o de paisagismo e esporte náuticos, que no caso atualmente é o nível em que a Pampulha se encontra. A Pampulha foi considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em 2016. Esse processo aconteceu não só com a Pampulha, mas também com todo o conjunto arquitetônico da Pampulha. Foi uma obra do Oscar Niemeyer e demonstra a história do país e de Minas Gerais, né? E agora da humanidade. E também de um período do governo de JK. Os problemas da Pampulha são bem óbvios, né? Seria sobre a degradação, a poluição, o odor muito desagradável, a morte dos organismos que tem lá, até pelos que vivem ao redor da Pampulha, os animais, a contaminação com esgoto, tanto doméstico quanto industrial, e de forma geral o descuidado que a sociedade tem e que também reflete no governo desde décadas atrás. Assim que a Unesco considerou a Pampulha como patrimônio cultural da humanidade, a Prefeitura de Belo Horizonte criou um projeto que se chama Pampulha Viva, que no caso eu coloquei algumas informações que demonstra a quantidade de gastos e algumas obras, né? No caso aí a gente tem o tratamento da qualidade da água, que custou 16 milhões, o desassoreamento do fundo da lagoa em 2014, foi investido 108 milhões nessa coleta, e também tem alguns esforços que a Copasa fez em 2018. Essa campanha já concluiu uma remoção de 95% do esgoto lá existente e custou cerca de 105 milhões em investimento. À direita tem alguns índices de qualidade e a gente percebe que de 2017 para 2018 a qualidade caminhou de ruim para médio. Em 2019 teve uma certa melhora também nesses índices. Os objetivos do projeto foram avaliar as condições ambientais da bacia da Pampulha, determinando se houveram melhorias nos índices observados. Esse projeto que a Prefeitura de Belo Horizonte criou foi depois de um outro projeto que ela também tinha criado, que se chamava Pampulha Limpa. Esse projeto não conseguiu ser tão eficiente quanto o atual, e ele gastou quantidades de dinheiro bem parecidas. E a gente vai falar sobre isso futuramente também, mais para o final da apresentação. A gente planejava fazer análises na Pampulha em alguns pontos, só que por causa de alguns problemas, tanto de logística, de a gente ter que sair do Centec para a Lagoa da Pampulha, ter que usar alguns métodos, materiais e materiais como gelo, garrafas, algumas tinham que ser de vidro, outras opacas, enfim, vários testes, equipamentos, e acabou não sendo viável essas análises. E aí no final do ano, quando a gente se formou, e aí efetivamente a gente teve mais tempo para fazer essas análises, a escola fechou, inclusive os laboratórios, para as reformas, né, que aconteceram no final do ano passado. E aí a gente não conseguiu prosseguir com o projeto. Depois que as reformas aconteceram, e a gente enfim poderia prosseguir, houve esse problema da Covid, nessa pandemia, e que mais uma vez atrasou a gente. Então, a gente teve que proceder com as análises feitas por um laboratório terceirizado.
E aqui tem os resultados analíticos. Eu destaquei em vermelho os índices que foram ruins, no caso foram todos. O único que não está tão ruim, de acordo com a consolidação 5 de 2017, seria o de alumínio, que aqui na unidade de miligrama por litro está 0,19 e de acordo com essa consolidação seria 0,2. De resto, é possível ver que o ferro está praticamente o dobro, o manganês está quase 4 vezes maior do que deveria ser, o de turbidez está quase 5 vezes maior, coliformes totais e Escherichia coli também estão presentes e não deveriam ter, de acordo com essa consolidação. As contagens de bactérias heterotróficas foram bem superiores, muito bem superiores, como é possível ver. A cor aparente também, devido a essa eutrofização, ela deixa a água mais verde por causa das algas. Então, aumentou muito, muito mais o que devia ser, de acordo com essa consolidação. E a dureza, que ela foi o único índice menor. No caso, essa consolidação do Ministério da Saúde de 2017 fala sobre os índices de potabilidade da água. Eles foram usados como referências para essas análises. As metodologias estão aqui. São metodologias meio complexas que só conseguiram ser feitas perfeitamente com esse laboratório terceirizado. Foi possível ver um alto nível de eutrofização da água. É possível ver, isso é um fato, né? A água tem essa textura verde de algas e também foi possível ver alta concentração de coliformes totais e fecais. No caso, esse tipo de problema acontece por causa dos despejos de esgotos domésticos industriais que ocorrem em várias cidades da região metropolitana de BH, que acabam desembocando na Lagoa da Pampulha e acabam poluindo. Eu coloquei uma imagem aqui na conclusão sobre uma foto de um passeio na Pampulha de 1952. Aí era possível ver que nesse período em específico, as pessoas usavam a Pampulha para lazer. As pessoas nadavam, passeavam de barco, jet ski. E um dos benefícios de revitalizarmos a Pampulha seria justamente esse. Quando ela foi planejada, esse era o tipo de uso que tinham concebido para ela. E nas atuais condições de qualidade da água que a gente tem hoje, não é possível a gente proceder com esses planejamentos, né? A água é extremamente tóxica e a gente não pode ter praticamente nenhum contato com ela, fora que é extremamente desagradável. Então, esses benefícios que trazem as pessoas e acabam sendo um ponto turístico de Belo Horizonte e até de Minas, acabam não sendo tão interessantes por causa desses problemas. A gente precisa de mais investimentos na Pampulha, só que não só mais investimentos. Também é necessário que esses investimentos sejam feitos de forma mais organizada. Com esse projeto Pampulha Viva, a gente percebeu que os processos foram mais otimizados do que o último projeto, Pampulha Limpa. Então, constantemente, mais investimento não significa mais melhora. A gente tem que melhorar nos processos também. Inclusive, existem cerca de 10 mil casas que fazem o despejo incorreto dos esgotos e que, no caso, vai para a Pampulha. Uma coisa que não custaria tanto para a prefeitura, para a Copasa, seria a regularização dessas casas, porque esse esgoto em específico passaria por um tratamento antes de chegar na Pampulha. E aí, nesse caso, não procederia com a poluição que a gente tem hoje. Enfim, eu queria agradecer a FUNEC, a Fundep e a FAPEMIG por meio do PIBIC, nos possibilitar tanto esse projeto de iniciação científica quanto o que fizemos no ano passado. Foi muito interessante essa experiência. Apesar de eu e o Matheus não prosseguirmos nessa carreira de química em específico, foi muito importante para a nossa formação como aluno e como cidadão também.
Eu agradeço também ao FMG pelas pesquisas que foram disponibilizadas nos anos anteriores, né, sobre a Pampulha, e também pela FEBRAT que apresentamos lá no ano passado. Quero agradecer aos nossos orientadores, em específico o Rodrigo. Ele nos ajudou muito, é extremamente importante para o andamento do PIBIC na FUNEC. Enfim, quero agradecer também a minha dupla, o Matheus. Ele foi a peça mais importante, pelo menos para mim, sobre a realização desse projeto. E de forma geral, aos amigos que nos deram forças e a Prefeitura de Belo Horizonte também, que mantém esse projeto Pampulha Viva e tem feito vários investimentos para a revitalização da Lagoa da Pampulha. E aqui tem algumas referências bibliográficas que a gente usou no decorrer desse projeto. Então foi isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar nos comentários que eu e o Matheus vamos tentar responder. Foi um prazer e boa tarde para vocês. Tchau, tchau.